Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez nós vamos falar sobre o curta You Nasty Spy. O nome do curta já é um pouco difícil para eu falar. E é um curta de 1940 dos Três Patetas, que é bem interessante porque ele é um daqueles curtas de propaganda que tiram sarro do Hitler e dos ditadores daquela época, só que foi feito numa época em que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Então já foi meio que um começo, mostrando já que não é porque você não faz parte da guerra, está lutando contra aquilo, que você não possa zombar daquilo e falar o quanto aquela pessoa é horrível. E eu acho que eu gostei da maior parte deste curta, só que ainda existem algumas coisas assim que me incomodam um pouco. O plot, ele é bem, como posso dizer, bobinho, mas funciona. É basicamente três empresários de munições que planejam instalar uma ditadura, achando uma pessoa que seria estupra demais, e basicamente é o trio dos Três Patetas que acabam sendo os ditadores. E o começo é um pouco lento, mas é necessário você estabelecer essa ideia. Só que quando a gente já chega na parte que eles já são ditadores, eu acho que começa a ficar melhor. Você vê paródia, por exemplo, que as pessoas só aplaudiriam um ditador porque estão sendo forçadas a fazer isso. Nós já sabemos que isso é muito verdade, como aconteceu na Alemanha nazista ou na União Soviética com seus respectivos ditadores. Eles zombam o quão ridículos eles são, o quanto a aparência também, mas as primeiras piadas sobre isso acontecem já no começo do curta, coisas que a gente já está acostumado a ver em desenho de propaganda de Segunda Guerra. O diferencial é que, por ser live action, o humor físico poderia não funcionar tão bem, mas eu acho que a atuação dos Três Patetas ajuda muito a fazer as piadas funcionarem. Como, por exemplo, a piada em que eles descobrem que uma mulher é uma espiã, ela coloca uma venda nele e ele vai dar 10 passos pra atirar nela, mas acaba falhando e atira em outro deles. Funciona muito bem. A piada do golfe, que vão ser jogadas bolas de golfes nos líderes de outros países, também funcionou muito bem, é uma execução muito boa. Só que existem alguns probleminhas, assim, são coisas pessoais, eu diria mais. Por exemplo, a piada da estátua. Dá pra ver desde o começo que aquilo lá é uma pessoa já, que aquele cara não parece uma estátua, não tá com a maquiagem e tudo mais. Acho que é uma limitação da época, mas não me funciona tão bem. Outra coisa, o final, com eles sendo devorados. Eles são ditadores e, sim, faria sentido você ver uma pessoa má acontecendo isso, mas eu não acho que com os Três Patetas um final assim, com a gente sabendo que é eles, funciona tão bem. Eu também achei um pouco longo demais, meio que... Eu sei, as piadas funcionam e tudo mais, mas como eu já tô acostumado com curtas serem bem curtinhos, algumas partes me ficaram um pouco arrastadas nas piadas que são mais non-sectors deles. E não tem muito mais o que falar. Eu acho que pra época funcionava muito bem. Tem como você ver isso por motivos históricos. Não é um dos melhores curtas, mas funciona muito bem pro que tá tentando fazer. Se você gosta dos Três Patetas, eu acho que vai gostar mais do que eu gostei. Mas caso queira assistir, assista. Aliás, uma coisa antes de eu terminar o ponto, que eu lembrei agora, é que eu acho que o final foi um pouco rápido demais, de você ver as pessoas se rebelando e jogando coisas. Meio que veio um pouco do nada, não teve muito foreshadowing pra isso. Talvez você possa dizer que a espiã fugindo possa ter causado isso, mas acho que podia ter alguma fala sobre rebeliões e tudo mais. Tipo, a gente também tem um cara lá que é colocado em um campo de concentração por causa de uma galinha, que é uma piada boa, mas... se tivesse um pouquinho mais de foreshadowing, acho que o final funcionaria melhor. Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar. Eu sou fã dos Três Patetas, então eu não achei muito longo, mas pode ser pelo meu gosto pessoal. De fato, a estrutura talvez seja a parte mais fraca desse curta, porque não é só uma sequência de piadas, como você disse, sem segmento. Empresários colocam um idiota no poder, o idiota convence o povo a seguir ele porque ele vai dar cerveja e diversão. E aí, quando, passa um tempo, não faz nada, não sei o que, o povo se rebela e agora eles têm que fugir. Eu não acho que realmente seja um problema, especialmente se você considerar pra época e como essas coisas eram menos elaboradas, e em especial que esse curta provavelmente não seria feito. Tinha um código de conduta que não permitia que se falasse mal de pessoas de tal época. Eu já li em algum lugar que o reino se chama Morônica por causa disso, pra ninguém dizer que são os alemães, mas eu também já li que isso seria indiferente porque é uma piada e ele estaria chamando todos os alemães de idiotas se fosse esse o caso, mas acabou passando porque era um filmezinho B que é vendido junto do lote com outras coisas, então ninguém realmente prestava atenção nisso.
Então eu não sei se eu poderia esperar mais do que isso. A questão do cara da estátua, eu notei também. Eu acho que pra uma piadinha rápida é tolerável. Nos curtas mais pro final da carreira deles, eles sempre foram tanto inovadores com questão de vamos fazer piadas visuais e fazer elas funcionarem, mas você começa a ver muito mais piadas que não funcionam pra gente. Nós já vimos elas melhor feitas. Por exemplo, o cara vai tacar uma faca em alguém e aí a câmera é mostrada apontada pro cara que vai tacar a faca, e aí quem vai tacar a faca tem que botar a faca exatamente na direção, porque ela vai voar num barbante, né? E aí você vê a faca voando em direção à câmera por tempo demais e tal. Essa assim, rapidinho e tal, podia ser melhor, mas eu não posso realmente dizer que não tinha como fazer, mas coisa de pouco orçamento, curta, etc, etc, eu acho que é tolerável. Eu vi em inglês, eu vi no original, tem muito trocadilho, muita coisa mesmo. Alguns realmente nem dá pra traduzir, só dá pra explicar por que seria um trocadilho, mas é muito bom nesse sentido. Então talvez se isso se perca na versão em português, eu posso pelo menos recomendar para quem é aluno de inglês e gosta de estudar humor, porque o humor vai fazer uma falta considerável para quem quer se expressar em inglês. Eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer. E não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal. Até a próxima. E também não se esqueçam que eu e Master aceitamos comissões para ponto contra ponto, caso alguém tenha interesse. Até mais!